Ter que abrir mão de alguns alimentos que, na maioria das vezes, são muito saborosos, é uma das principais dificuldades para quem enfrenta doenças como alergias e intolerâncias alimentares. Mas hoje em dia, substituir esses alimentos não é tão difícil. A nutricionista Daiane Cabral nos ensina como encarar de forma positiva essas substituições e, assim, cuidar da saúde. Olá, Daiane, tudo bem? Bem-vinda ao Programa Saudável. Tudo bem, obrigada. Daiane, eu começo te perguntando, quando uma pessoa é diagnosticada sendo intolerante à lactose ou com alguma alergia alimentar, o primeiro choque, eu acho, é ficar essa restrição, né, que existe nas dietas e muitas vezes as pessoas se desesperam, né? Não é preciso ter esse desespero, existem produtos e alimentos para quem tem esse tipo de doença, né? Sim, com certeza. O que tem que se buscar é olhar a rotulagem dos alimentos, buscar os ingredientes também adequados, né, na sua formulação. O que é sempre importante é a composição dos alimentos, né? Sempre ter atenção em relação ao rótulo. No rótulo vai estar descrito o que ele pode ou não consumir, né? Então é importante que seja consultado. Falando um pouquinho de cada uma dessas doenças, o que as pessoas que possuem alguma delas têm que evitar, como que é? Exatamente, né? A doença celíaca, no caso as pessoas que são intolerantes ao glúten, devem evitar as proteínas do trigo, né, do centeio, da cevada, da aveia e do malte, que podem conter em diversos alimentos, principalmente assim, o que mais se verifica são pães, né, bolachas, que teriam maior quantidade, mas todos os alimentos podem ter ingredientes, né, conter ingredientes que tenham glúten, então deve ser bem observado. E a intolerância à lactose da mesma forma, né, os derivados lácteos não devem ser permitidos, né, e também os pães. Tem que se verificar a rotulagem nos pães, bolachas, enfim, todos os alimentos, mas às vezes dentro de um componente do pão e a pessoa não percebe que ele tem glúten e consome, né? Se não tem o conhecimento, acaba consumindo. Sim, e onde encontrar esses produtos além do supermercado? Casas de produtos naturais é possível encontrar, né? Mas a gente verifica que tem um grande problema no supermercado, porque não tem uma prateleira específica para esses pacientes. Eu acho que é algo que vai mudar com o tempo também, né? E esses produtos também, eles têm um preço bem diferenciado dos produtos normais, né? Sim, sim. E quando se fala, especialmente a doença celíaca, um bom substituto para a farinha de trigo seria a farinha de arroz, que é utilizada em várias receitas. Sim, mas aí para te fazer um alimento em casa, é preciso ter um cuidado, né? Nessa questão de, não sei se é esterilização ou pode haver uma mistura, como é que funciona? Sim, tem que ter um cuidado, né? Uma asepsia nos utensílios, porque dependendo da família, né? Tem só um indivíduo que tem doença celíaca e os demais não apresentaram, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Higienização para a produção do prato. Mas é possível em casa mesmo preparar diversos produtos, bolos, pães, né? Com certeza. E é uma forma de nutrir esse paciente, porque o mercado tem uma grande deficiência de componentes específicos, né, de alimentos específicos para esses casos dessas patologias. Daiane, falando um pouquinho de quem tem diabetes ou colesterol alto, né? Qual o cuidado, assim, a gente sabe, né, mais ou menos o que a gente deve evitar, mas os supermercados e restaurantes oferecem uma diversidade de produtos e é difícil às vezes resistir, né? Mas qual que é o principal, assim? Qual o cuidado que a gente deve ter? Exatamente, assim, em relação a diabéticos, especialmente falando, e outros casos patológicos também que necessitam de uma ausência de um determinado nutriente, os pacientes têm que procurar produtos dietéticos específicos para aqueles casos patológicos. Por exemplo, o paciente que é diabético, ele deve ter uma restrição de sacarose, então ele tem que usar um produto dietético para a sacarose, com ausência de sacarose. E aí o paciente que está fazendo um controle, então, de colesterol, ele tem que buscar ou um alimento que seja reduzido, né, nesse componente ou que tenha ausência total, né? Então, tem essa grande diferença.
E que dica tu deixas para quem tem algum tipo de intolerância, alergia ou diabetes ou colesterol? Qual que é o principal cuidado? O principal cuidado é controlar os rótulos dos alimentos, né? Ter um controle adequado, identificar os ingredientes, né? Os componentes desses alimentos para poder fazer a melhor escolha. E também procurar um profissional que possa lhe auxiliar. Prazer, eu sou Roberta, estudante de gastronomia e vou apresentar para vocês uma cuca rápida de banana sem glúten. Os ingredientes são farinha de arroz 1 xícara, farinha de soja meia xícara, polvilho doce meia xícara, fécula de mandioca meia xícara, 3 ovos inteiros, 3 ovos só a clara, manteiga meia xícara, açúcar meia xícara, açúcar mascavo meia xícara, leite de soja 1 xícara e fermento em pó químico 3 colheres de chá. Ingredientes para cobertura: banana, açúcar mascavo e canela em pó. Basicamente, na primeira parte, meia xícara de manteiga, que a gente adiciona na batedeira, 3 ovos e meia xícara de açúcar. Bate essa primeira parte de forma moderada na batedeira. Como não usa glúten, a gente vai usar outros ingredientes: farinha de arroz 1 xícara, polvilho doce meia xícara, fécula de mandioca meia xícara e 3 colheres de chá de fermento. Pode adicionar ou açúcar mascavo primeiro, tanto faz, e a farinha de soja. Para mistura, a gente adiciona o leite. Com a colher mesmo, vai misturando. Depois dessa primeira parte misturada, você pega o restante dos ovos, a clara e bate em claras em neve. Adiciona junto com essa sua mistura. A receita original não pede para ser posta no forno, pede para ser posta direto na forma e colocar o açúcar mascavo, a canela e a banana, mas para o risco dela não ficar fina ou abatumar, algo do gênero, eu mudei e coloco ela mais ou menos uns 15 minutinhos, 15 a 20 no forno, só para ela crescer. Pouca coisa de óleo, só realmente para ela não grudar, adiciona a massa. Essa é a principal hora que vocês vão notar que ela é bem diferente de uma cuca normal, a massa, porque ela não tem glúten, então a gente não usa farinha de trigo. Colocou na forma, dá uma mexidinha para ela sentar, põe no forno 15 minutos. Nessa hora tem que ser um pouquinho rápido, para não acontecer dele baixar e abatumar. Pega a banana que cortou em tiras ou em rodelas, tanto faz. Essa parte é toda a gosto, tá? Aí a quantidade vai de cada um. Volta pro forno mais uns 30 a 35 minutos, dependendo do teu forno, e tá pronto. E assim ele fica pronto. Aí vai de cada um, se quiser enfeitar o prato com canela ou não. Esta edição do Saudável fica por aqui. Até a próxima!